O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta segunda-feira, após o término ou a conclusão do tempo da Páscoa, com a solenidade de Pentecostes celebrada no dia de ontem, aonde o Espírito Santo se derramou sobre a igreja e propiciou que a igreja se manifestasse pela primeira vez publicamente, uma manifestação onde mostrou toda a beleza do anúncio da verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, a igreja celebra a memória obrigatória de Maria, mãe da igreja. Hoje nós podemos olhar para a primeira leitura que líamos hoje no livro do Gênesis, que relata o momento após a queda. E Deus perguntou: onde estás? Nos escondemos porque tivemos medo, porque estávamos nus. E depois nós sabemos que uma série de consequências, tanto a serpente será punida, na imagem que a Sagrada Escritura nos traz, porque fizestes isso, irás rastejar sobre o próprio ventre, sobre a própria barriga, por toda a eternidade. E depois algumas consequências, algumas penas impostas ao homem também. Dependendo do texto bíblico que pegarmos, veremos que Maria foi chamado de Eva, e a mulher foi chamada de Eva, que significa mãe dos viventes. É verdade, queridos, que com a desobediência de Adão e Eva, Eva inaugurou, assim, uma longa descendência de homens e mulheres desobedientes a Deus. Por uma escolha má de Eva, por um mau uso da sua liberdade, ela inaugurou um tempo, se assim podemos dizer, de perversão. Porque de Eva nasceram homens e mulheres com um coração propício ou inclinado a ofender a Deus. Ao mesmo tempo, nós já vemos uma promessa de salvação que se manifesta no momento após a queda. E na promessa da salvação está no centro também a bem-aventurada Virgem Maria. Ela está no centro da promessa desta salvação. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a sua descendência e a dela. Tal como a arte sacra representa a bem-aventurada Virgem Maria também, como vimos no dia de ontem no quadro que aqui estava, como vemos a bem-aventurada Virgem Maria no centro do cenáculo, aguardando a vinda do Espírito Santo com os discípulos e com algumas outras mulheres, como alguns textos irão nos dizer. Ou seja, a bem-aventurada Virgem Maria, de fato, ela tem um papel central na história da salvação. E isto não deve nos causar preocupação, porque a Virgem ter tão grande papel na história da salvação não coloca em risco ou não a faz parecer que ocupa o lugar que é de Deus, porque o lugar central que a Virgem tem no plano salvífico de Deus, ali está por graça de Deus. Encontraste graça, foi encontrada cheia de graça, ave cheia de graça. De fato, a Virgem é preparada desde o sempre para ser a mãe do Salvador. Foi feita, preparada como nenhuma outra mulher foi na história da salvação. Portanto, a Virgem tem de fato um lugar de destaque na história da salvação. Todas as mulheres do Antigo Testamento vão também apontar e preparar para esta Virgem que vai surgir, que vai dar à luz. Tantas mulheres estéreis no Antigo Testamento que representam tanta esterilidade de Israel, que não dá um bom fruto, mas tudo desemboca na bem-aventurada Virgem Maria, aquela que não era estéril, mas que pela natureza sozinha não poderia dar a vida, não poderia gerar sem o concurso de um homem. E isto acontece, e ela dá a vida a um homem, ela dá a vida ao próprio Deus, ela dá a vida ao Salvador. E é por isso que na igreja também a bem-aventurada Virgem Maria é chamado também de esse membro mais importante, esse membro excelente da igreja, porque é para cada um de nós modelo. É para cada um de nós modelo da igreja, como dizia no dia de ontem, no sábado. É para cada um de nós modelo de igreja acabada, de igreja perfeita, aquela que sabe ouvir as palavras do seu Filho, aquela que sabe ouvir a palavra de Deus, aquela que sabe guardar no seu coração e aquela que sabe fazer silêncio. A bem-aventurada Virgem Maria talvez inaugure a vida monástica da igreja, porque após o nascimento e a manifestação pública da igreja, após o relato de Pentecostes que a Virgem estava com eles, não se escuta mais falar na Virgem Maria. Sabemos que ela acompanhou a igreja, mas como? O que ela fez? Não se fala mais da Virgem. Faz-se um grande silêncio acerca da bem-aventurada Virgem Maria. Ela está lá, mas de maneira discreta, sem escândalo. Isso é muito belo, porque é este o modelo de igreja no final das contas. Devemos ser homens e mulheres que sabem ouvir a voz de Deus, sabem meditar a voz de Deus, sabem também o momento de agir, como a Virgem foi até a sua prima Isabel, mas sabe também o momento de se recolher, sabe o momento de estar a sós com o Senhor. Por fim, queridos irmãos, no dia de hoje, nós escutávamos no relato aonde Deus diz: colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela, entre a mulher e a serpente. Algumas vezes eu digo que precisamos ter olhar clínico sobre a realidade e saber olhar para a realidade à luz da palavra de Deus também e criticar aquilo que é para ser criticado. Ora, aqui nós entendemos por que tanto desespero de movimentos ideológicos em destruir a figura da mulher. Porque é verdade, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Desde sempre existe uma inimizade que a serpente tem, que o demônio tem para com as mulheres. Extrapolando um pouco o texto bíblico, mas precisamos ser homens e mulheres inteligentes e que permitem que a palavra de Deus ilumine a realidade. Não é à toa tantas ideologias que tentam desconstruir a figura da mulher, tenta tornar tudo muito comum, ou tornar a mulher um outro homem, ou tornar todos os homens uma outra mulher, que é para que fique confuso, E a partir daí desdobramentos também, a perseguição às crianças, tudo isto, a maternidade,
Tudo isto a serpente, demônio, Satanás odeia desde o princípio, porque foi por aquilo que há de mais próprio de uma mulher, que é o poder dar a vida, que nasceu o Salvador. Pela obediência de uma mulher nasceu o Salvador. E por isso esta inimizade não se encerra. E por isso, ainda que Satanás já tenha sido derrotado, ainda hoje ele ataca com tanta frequência e com tanta insistência. Se queremos olhar para a realidade à luz da palavra de Deus, é preciso olhar desta maneira também, sabendo olhar com os olhos sobrenaturais a realidade e entender por que as coisas são desse modo. No entanto, a igreja é convidada também, como a bem-aventurada Virgem Maria, como aquele grande sinal que aparece no texto do Apocalipse, e que o dragão vomita contra a mulher um rio de imundícies. A igreja é convidada também como essa mulher, que a Virgem Maria modelo, a no mundo continuar a gerar novos filhos de Deus. E é por isso que a serpente ainda hoje também vomita um rio de imundícies contra essa mulher, que é a igreja. No dia de hoje, peçamos a graça da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe da igreja, que ela nos ensine a como ser igreja. Não ser uma igreja aos nossos moldes, da nossa cabeça, mas como ser igreja, como seu Filho deseja que sejamos. A igreja que devemos ser não é a igreja da nossa cabeça, não é a igreja das nossas opiniões, mas é a igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo deseja que sejamos. E a bem-aventurada Virgem Maria é aquela que perfeitamente entendeu e soube fazer em tudo a vontade de Deus. Que sejamos nós, homens e mulheres, que sabem olhar para a bem-aventurada Virgem Maria e copiar dela as suas virtudes e os seus exemplos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus as nossas preces.